sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Aloysio Alves, graduando do curso de Direito da Universidade Católica do Salvador e junto com minha equipe apresentarei o tema Inventário Negativo. Neste momento, vamos falar sobre um processo julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Este pedido de inventário negativo, formulado após o falecimento de Maria Josefina Salles, teve como objetivo declarar que a falecida não deixou bens a serem partilhados. E mesmo assim, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. Quando o caso chegou ao tribunal, a análise ganhou nova forma. A ementa do acórdão deixa claro que, diante da convergência das declarações familiares sobre a inexistência de bens, somando-se a documentos, ainda que apresentados tardiamente, confirmava a ausência de patrimônio. E não seria razoável exigir dos herdeiros uma prova negativa absoluta, o que é tecnicamente impossível. Por essa razão, o tribunal deu provimento ao recurso. Agora, sob a ótica doutrinária, Rosenwald e Braga Neto explicam que inventário negativo, apesar de não possuir previsão expressa no Código Civil ou no CPC, já consolidou como instrumento legítimo e necessário. Eles deixam claro que a finalidade do inventário negativo é resguardar os herdeiros, evitando que sejam responsabilizados por dívidas do falecido, quando inexistem bens no acervo hereditário. Braga Neto ainda ressalta que o inventário negativo, primeiro, não cria direitos, apenas declara uma situação fática, a inexistência de bens. Garante segurança jurídica aos herdeiros e funciona como documento oficial útil em outras esferas, fiscais, bancárias e empresariais. Por isso, eles tratam o inventário negativo como medida excepcional, mas de extrema relevância, quando a situação concreta exige esse tipo de proteção. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo segue essa mesma linha. Reconhece o inventário negativo como medida legítima, mesmo sem previsão expressa em lei, especialmente porque dialoga diretamente com os artigos 1792 e 1997 do Código Civil, que limitam a responsabilidade dos herdeiros às forças da herança. O tribunal também enfatiza que não se pode exigir uma comprovação impossível da inexistência absoluta de bens, aceitando indícios sérios e consistentes. Entretanto, se surgir qualquer patrimônio, o inventário negativo ele deixa de ser adequado, sendo obrigatória a abertura de um inventário comum. Ou seja, caso posteriormente apareçam, a decisão pode ser revista. Neste caso concreto, o julgamento ocorreu nos autos da apelação civil da comarca de Sorocaba. A segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em sessão permanente e virtual, decidiu dar provimento ao recurso por votação unânime. E o que esse entendimento reforça? A importância prática do inventário negativo como mecanismo de estabilização jurídica e proteção sucessória na ausência de bens. Muito obrigado. Olá, eu sou Ângelo e vou falar sobre a Bahia. Vou começar pela doutrina e a gente traz aqui doutrinadores como Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, que ao lecionarem sobre o tema, informam que, não havendo bens a partilhar, o consequente pensamento é no sentido da desnecessidade do inventário negativo. A gente trata também, em relação à doutrina, do provimento número 04 de 2007 da Corregedoria do TJ da Bahia, que autoriza expressamente a lavratura de escrituras públicas de inventário e trata dos requisitos para a escritura de inventário, partilha, sobrepartilha e inventário negativo.
Isso demonstra o posicionamento institucional favorável à formalização do inventário negativo, inclusive fora do âmbito judicial, desde que preenchidos os requisitos. Também na cartilha de orientações da Corregedoria, existem orientações práticas sobre a lavratura de inventário, inclusive o negativo, né, e informando quais são os documentos a serem exigidos, o que consiste em material extremamente útil para entender a prática notorial judicial aqui no Estado. De acordo ao Código de Normas dos Processos Notoriais do Estado da Bahia, o texto normativo do tribunal também prevê e disciplina a possibilidade do inventário negativo por escritura pública, com obediência às regras locais. Para além disso, há trabalhos e manuais que tratam do inventário negativo como instituto admitido, inclusive com capítulos específicos sobre a sua finalidade, quais sejam provar a inexistência de bens, proteger interesses do cônjuge e possíveis herdeiros e impedir execuções indevidas. O que diz a jurisprudência? A jurisprudência aqui ela tem admissibilidade e procedimentos específicos. O TJ da Bahia, em despachos e decisões de primeira instância, admite o processamento do inventário negativo em um modelo de inicial disponibilizado pelo próprio tribunal, que é a requerida a nomeação de inventariante para declarar formalmente a inexistência de bens, e além da apresentação de certidões negativas das fazendas públicas, né, federal, estadual, municipal. Tem também natureza homologatória. A jurisprudência entende que o inventário negativo tem natureza homologatória das declarações de inexistência de bens feitas por herdeiros ou cônjuge supeste. E a possibilidade de conversão, né, caso se descubra a existência de bens ou saldo positivo, ainda que ínfimo, o inventário negativo pode ser obstado, ou convertido em inventário positivo, por ausência de pressuposto processual. Em termos de extrajudicialidade, o que a gente tem de jurisprudência trata aí, a gente pode colocar, e eu coloco aqui um exemplo, da resolução número 35 do CNJ, que admite a realização do inventário negativo por meio de escritura pública em cartório, desde que não haja litígio e os interessados sejam maiores e capazes, o que é via mais rápida e menos burocrática. Em resumo, aqui na Bahia, assim como no restante do país, a gente pode afirmar isso, o inventário negativo é um instrumento jurídico válido, aceito e utilizado para formalizar a ausência de patrimônio do falecido, com o objetivo de resguardar o direito dos herdeiros e resolver pendências legais. A gente trouxe para o trabalho um exemplo do processo 030.14.12/34 2014 8050244, que encontra-se na segunda vara civil, juízo de segunda instância da comarca de Senhor do Bonfim. Ele tem como pedido a apelação civil imposta por Osana de Almeida Silva, o pedido formulado para comprovar a inexistência de bens a partilhar e assim obter o respectivo documento judicial homologatório. Na sentença, o juiz de primeiro grau verificou a documentação, certidões, manifestação do Ministério Público e constatou a inexistência de fato desses bens. E homologou por sentença o pedido de inventário negativo. Okay? A gente trouxe também o que foi colocado, que ante o exposto, o juiz proferiu da seguinte forma: julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, por faltar ao requerente interesse de agir na modalidade de adequação nos termos do artigo 485, 6º do Código de Processo Civil, as custas processuais inexigíveis em razão da gratuidade do processual, em razão à gratuidade processual deferida, ok? É isso, gente. Um abraço. Oi, boa noite. Hoje eu irei apresentar uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que julgou uma apelação no dia 2 de agosto de 2021 e o desembargador foi o Carlos Eduardo Duro. Esse caso ele é bastante interessante porque trata de um inventário negativo, que é onde a possibilidade jurídica do inventário negativo é um procedimento que não está
previsto em lei de forma expressa, mas ele é amplamente aceito por doutrina e pela jurisprudência. E essa decisão ela vai deixar isso muito claro. A ação inicial, tratava de um inventário negativo solicitado por familiares para declarar que o falecido ele não deixou bens a serem inventariados. Entretanto, o juiz de primeiro grau ele instituiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 6 do Código Processual Civil, entendendo que não havia interesse processual justamente pela ausência de bens. E, diante disso, foi interposta essa apelação, buscando desconstituir essa sentença para permitir que o inventário negativo tivesse prosseguimento. A apelação ela sustentou que, embora o inventário negativo ele não venha ter previsão legal expressa, ele é plenamente admitido por doutrinas e jurisprudências. E algumas doutrinas, ela diz que o inventário negativo possui uma função muito importante e permite que seja comprovado formalmente que o falecido não deixou bens a serem inventariados. E isso pode ser necessário, por exemplo, para a proteção dos herdeiros, para a regularização da situação patrimonial, para esclarecimentos perante credores e até mesmo para fins fiscais. E na doutrina, os autores ainda destacam que o procedimento é feito de forma simples. Basta apenas que o interessado informe o falecimento, a circunstância da morte, que indique os herdeiros e declare a inexistência de bens. E aí, depois disso, é feita a oitiva do Ministério Público e também a da Fazenda Pública. E caso não haja impugnação, o juiz ele homologa essa declaração. Ou seja, mesmo que não haja bens, existe sim o interesse processual, porque a simples necessidade de formalizar a inexistência do patrimônio já justifica o processamento do inventário negativo. Então, a parte apelante ela defendeu que essa sentença de extinção era equivocada, pois ignorava a utilidade e a finalidade desse procedimento. E a 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul analisou a apelação e entendeu que a sentença ela deveria sim ser revista, porque o tribunal ele já reconheceu que o inventário negativo ele é possível e útil e é admitido pela doutrina e pela jurisprudência há muito tempo. Então, eles reafirmaram que, mesmo sem previsão legal específica, o inventário negativo ele tem fundamento na prática forense e cumpre uma função social e jurídica relevante. Os desembargadores destacaram que a extinção da ação, apenas por não existir bens, contraria o entendimento consolidado. E a ausência de bens, ao contrário do que entendeu o juiz de origem, o juiz do primeiro grau, ele não elimina o interesse de agir. Pelo contrário, é justamente por essa inexistência que dá causa ao pedido. Então, no final, o tribunal ele decidiu por unanimidade dar provimento à apelação para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do inventário negativo no juízo de origem. Em resumo, essa jurisprudência é um ponto muito importante, porque deixa claramente expresso que, mesmo não havendo previsão legal expressa, o inventário negativo ele é um instrumento fundamental, válido, necessário e legítimo do ordenamento jurídico brasileiro, porque ele garante a segurança jurídica dos herdeiros, esclarecendo a situação patrimonial do falecido e evita futuros problemas com credores ou órgãos públicos. Então, o tribunal ele entendeu que a sentença de extinção sem resolução do mérito era inadequada e que essa ação deveria sim ter prosseguimento. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre um julgado que eu trouxe do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ainda dentro do nosso tema inventário negativo. Trata-se de um agravo de instrumento interposto contra uma decisão que destituiu a inventariante, aplicou multa de 2% por litigância de má-fé e negou a suspensão do inventário. A parte recorrente ela queria reverter essa decisão, mas o tribunal manteve tudo exatamente como estava.
por que a inventariante foi destituída, né, nesse caso que eu trouxe. O tribunal entendeu que houve omissão dolosa de bens, ou seja, a inventariante escondeu informações relevantes do espólio, e a doutrina é muito clara, como ensina Carlos Roberto Gonçalves. O inventariante é tido como auxiliar da justiça e deve agir com lealdade, transparência e boa-fé. Se ele omite bens ou herdeiros, isso é infração grave e pode gerar destituição, que foi o caso, multa, que também foi aplicada, e responsabilização. Sobre a litigância de má-fé. Nesse caso, o tribunal também reconheceu a litigância de má-fé, que está prevista no Código de Processo Civil. A multa aplicada foi de 2% sobre o valor dos bens, justamente porque ficou comprovado que houve dolo, houve tentativa de enganar o judiciário e, claro, prejuízo ao regular andamento do processo, né? O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pena por sonegação só se aplica quando a prova de má-fé, não bastando erro simples. Ou seja, é necessário que exista o dolo, que o agente ele tenha cometido, né, no caso dela ali, a inventariante, ela sonegou sabendo que ela estava sonegando, né? Que é diferente do inventariante, ele não tem algumas informações e ele omitia essas informações, mas sem ter o conhecimento. No caso em questão, ela tinha conhecimento do que ela estava fazendo. O inventário negativo trata-se de uma ferramenta, né, do direito sucessório, que é quando o de cujus ele não tem patrimônio, ou seja, é declarado que ele não deixou qualquer patrimônio. Esse patrimônio ele é importante tanto para os credores, né, porque se o falecido ele tem dívidas, essas dívidas elas serão abatidas do patrimônio deixado, e também no caso de herdeiros, né, o de cujus ele tem os herdeiros, esse patrimônio ele é destinado aos herdeiros. No caso que ela trouxe, no caso que eu trouxe, que a gente está discutindo agora, ela usou essa ferramenta, mas usou de má fé, né? E um dos critérios, né, uma das atribuições, vou colocar assim, das responsabilidades do inventariante é justamente agir de boa fé, ter clareza e transparência, até porque, como eu já falei, o inventariante ele é tido como auxiliar ali da justiça. Voltando ainda para o julgado, por que não foi suspenso, né? Por que o tribunal optou por negar a suspensão? Porque isso só atrasaria o processo, né? E é um processo que já tem outros processos conexos, né? Reconhecimento de união pós-mortem, a sonegação, enfim. Isso só atrasaria o processo e não resolveria o problema, né? Então, a conclusão, né, é que essa decisão deixa 3 lições muito importantes. O inventário negativo ele é válido, apesar de não estar expresso na lei, mas a doutrina ela defende fortemente, né? O inventário negativo é uma ferramenta importante, muito útil dentro do direito sucessório. O inventariante ele tem dever de absoluta lealdade, apesar de não estar disposto na lei, né, a própria doutrina ela traz as responsabilidades, né, as atribuições do inventariante. Então, uma delas é a absoluta lealdade, a transparência e a clareza, até porque ela atua ali como auxiliar da justiça, né, como eu já falei, e que a má-fé processual gera multa, destituição e prejuízos jurídicos, ou seja, se você deixa de contribuir, se você não faz o seu papel, se age de má-fé, você será responsabilizado por isso, seja sendo destituído, foi o caso, tendo a multa aplicada, ou se responsabilizando de outras formas. Boa noite, colegas. Boa noite, professora. O meu papel aqui é falar sobre a jurisprudência do TJ Rio de Janeiro, atendendo a atividade proposta para finalizar a disciplina, né? Foi solicitado uma consulta ao material utilizado na primeira unidade, e é basicamente o que eu vou falar aqui sobre o TJ do Rio de Janeiro. Vale dizer que o inventário negativo é uma construção doutrinária que não encontra amparo na positivação do direito, ou seja, não existe dispositivo de lei regulamentando a matéria. Dentre os doutrinadores que defendem a sua possibilidade, Alexandre Freitas Câmara entende que o procedimento de inventário negativo se destina à obtenção do provimento judicial que declara a inexistência de bens a partilhar. Portanto, perfeitamente aceitável a propositura desse tipo de ação declaratória com vistas a demonstrar
que o falecido não deixou bens a inventariar, né? De igual modo, o professor Luiz Guilherme Marinoni, ele leciona que a figura do inventário negativo trata de hipótese que se promove a medida judicial apenas para demonstrar que o falecido não deixou bens, objetivando assim a ação de inexistência de restrições ou impedimentos que recaem aos herdeiros, sobretudo no que diz respeito a débitos fiscais. A jurisprudência pátria, adotando o entendimento doutrinário, vem permitindo amplamente a possibilidade desse tipo de ação, conforme os casos que analisamos em vários TJs, né? Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, foi um agravo de instrumento que o recorrente insurgiu-se contra a decisão proferida no primeiro grau, que determinou a emenda de peça inicial de um processo de inventário negativo, que ele pretendia habilitar o espólio da filha de um decujus, que tinha inventário aberto em outros autos. Nesse caso específico, o recorrente defendeu a necessidade de declaração e inexistência de bens da interessada falecida com o objetivo de regularizar sua representação e habilitação nos autos do inventário de seu pai. Apesar da decisão desse respeitoso tribunal ter sido num sentido da desnecessidade, né, da inexistência de bens da inventariada, é de observar que o inventário negativo representa um tipo de ação que visa demonstrar a credores a inexistência de patrimônios do espólio para pagar dívidas, impedindo que este seja cobrada dos herdeiros e possibilitando ainda a declaração de inexistência de bens no regime de casamento, quando o viúvo ou a viúva deseja contrair novo matrimônio. Boa tarde, meu nome é Ítalo e neste vídeo vou apresentar a análise jurisprudencial e o posicionamento doutrinário referente ao tema da responsabilidade dos herdeiros e a admissibilidade do inventário negativo com base em decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso no agravo de instrumento número 10.10.753-16 de 2023.8.11.0000. Introdução ao caso. O processo trata de um agravo de instrumento interposto pelos herdeiros de Mauro Targa de Moraes em uma ação de cobrança de aluguéis proposta pela empresa CVL Imóveis. O juízo de origem havia determinado a habilitação dos herdeiros no polo passivo da ação, responsabilizando-os diretamente pela dívida deixada pelo falecido. Os agravantes, no entanto, sustentaram que não existiam bens deixados pelo de cujos, motivo pelo qual não poderiam ser responsabilizados pessoalmente. Análise jurisprudencial. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso deu provimento ao recurso, reformando a decisão da vara civil. O entendimento firmado foi: os herdeiros não podem responder pessoalmente por dívida do falecido quando não há bens a inventariar. A responsabilidade sucessória é limitada às forças da herança, conforme os artigos 1792 e 1997 do Código Civil. Diante da inexistência de patrimônio, os herdeiros se tornam parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. O tribunal determinou que a ação deve prosseguir exclusivamente contra o espólio, formalmente pelos herdeiros, mas sem atingir o patrimônio pessoal deles. Essa decisão reforça o entendimento consolidado na jurisprudência brasileira. Ninguém pode herdar dívidas, só responde até o limite dos bens deixados pelo falecido. A decisão segue uma linha protetiva e evita que credores busquem satisfação do crédito em patrimônio particular dos sucessores quando não há herança. O posicionamento doutrinário. A doutrina amplamente majoritária confirma exatamente esse entendimento adotado pelo TJMT. Inventário negativo. Embora o inventário negativo não esteja previsto expressamente no Código de Processo Civil, ele é amplamente aceito. Segundo a doutrina, Caio Mário da Silva Pereira explica que o inventário negativo resguarda os herdeiros contra pretensões indevidas de credores, funcionando como prova formal da existência de bens. Maria Helena Diniz afirma que a prática forense já consolidou o inventário negativo como medida indispensável para comprovar que não há patrimônio a ser partilhado.
Araquém de Assis reforça que o Instituto é um mecanismo legítimo de proteção patrimonial, pois o herdeiro não pode ser compelido a pagar dívidas além da força da herança. Confronto ou confirmação da decisão. A doutrina corrobora integralmente o entendimento do tribunal. A responsabilidade sucessória é sempre limitada, nunca se estendendo ao patrimônio pessoal do herdeiro. Quando não existem bens, não há razão jurídica para a sucessão processual que coloque o herdeiro como devedor direto. O inventário negativo, ou ao menos a comprovação inequívoca da inexistência de bens, é insuficiente para impedir a responsabilização indevida. Portanto, o posicionamento doutrinário não só confirma a decisão do TJMT, como fornece a base teórica que a sustenta. Conclusão. A decisão analisada demonstra alinhamento entre jurisprudência e doutrina ao afirmar que o herdeiro não responde por dívida do falecido além do valor da herança. Sem bens deixados pelo de cujos, os herdeiros não podem ser incluídos pessoalmente no polo passivo. O inventário negativo é um instrumento legítimo para resguardar direitos e evitar cobranças abusivas, e dessa forma o tribunal atuou em conformidade com os princípios do direito sucessórios e da proteção ao patrimônio pessoal dos herdeiros. Tenham uma ótima tarde e até mais, pessoal. Oi, gente. Hoje eu venho falar um pouco sobre o inventário negativo, uma jurisprudência que eu encontrei no Tribunal de Minas Gerais, né? Que no processo a pessoa ela pediu a abertura do inventário negativo para que declarasse oficialmente que o falecido ele não deixou nenhum bem, né? Porém, o que ela estava querendo era ser nomeada inventariante para poder ela continuar o processo, outro processo, né, contra a justiça, contra o INSS na Justiça Federal. Porém, o juiz entendeu que que não havia interesse processual, né, porque o objetivo dela era inventariar bens, até porque não existia bem, mas apenas conseguiu um documento para entrar em outro processo. Por isso, o processo ele foi extinto, sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso 4º do CPC. No recurso, o tribunal manteve a decisão, né? E a 8ª Câmara Civil Especializada, ela afirmou que não cabe inventário negativo quando não existe interesse de herdeiros ou terceiros em declarar a inexistência de bens. Ou seja, o inventário negativo só é admitido quando há necessidade jurídica disso. Então, gente, essa jurisprudência deixa claro que o inventário negativo não é obrigatório, e só pode ser aberto quando realmente existe motivo jurídico ligado à herança. Eu espero que tenham gostado, né? Queria agradecer por todo o grupo e deixar meu obrigado e um beijão para a prova.